Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Mariologia. Hoje estamos dando continuidade à Mariologia Devocional, que estamos falando sobre as práticas de devoção do povo santo de Deus, e especificamente hoje falando sobre a ladainha de Nossa Senhora. Essa ladainha que muito é rezada, muito é louvada às mãos de Nossa Senhora, mas a gente vai entender um pouquinho como ela se formou, a sua origem, como é que a gente reza. Meu nome é Flávio Mariano, sou membro desta fraternidade, discípulos da Mãe de Deus, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre essa prática devocional da ladainha de Nossa Senhora. Algumas informações importantes para a gente conhecer. Você é consciente das orações que você faz? Muitas vezes a gente faz uma oração, mas faz pela boca para fora, né? Diz só palavras soltas, palavras ao vento. Como é que você tem rezado a ladainha de Nossa Senhora? Na igreja, na igreja católica, é nos ofertado muitas práticas oracionais. São muitas orações que nos são oferecidas para a gente realizar, mas nem sempre a gente consegue entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente reza. Então, a Santa Igreja de Deus nos coloca à disposição essas orações muito bonitas, a exemplo da ladainha de Nossa Senhora, porque a eficácia que as nossas orações precisam ter precisa ser também a partir do nosso conhecimento, precisa ser a partir da nossa inteligência que faz com que a gente procure saber o significado das palavras que a gente reza. Então, a palavra ladainha, ela vem do grego e significa súplica. E tradicionalmente ela é rezada em conjunto. Todas as vezes que a gente reza junto, né, reza em conjunto, a nossa oração ela tem muito mais eficácia porque a gente não se dispersa, a gente tem uma motivação maior para rezar, a gente consegue se concentrar e já que significa súplica, a palavra ladainha, o que é que a gente suplica na ladainha de Nossa Senhora? Eu vou me basear em um livro que se chama Na Escola de Maria, de um religioso paulino, André Domino, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa ladainha de Nossa Senhora. Vocês conhecem essa imagem? Alguém já viu alguma vez? Já viu o Papa Francisco nela? Existem muitos tipos de ladainhas. E a ladainha de Nossa Senhora, naturalmente conhecida, ela se chama uma ladainha lauretana. Por quê? É popularmente difundido que a casa de Nossa Senhora ela foi transportada milagrosamente para a Itália, né? Lá em Loreto, em 1291, os peregrinos que iam visitar a casa de Nossa Senhora, eles, quando iam, quando voltavam, sempre louvavam a Nossa Senhora, sempre rezavam a ela, pedindo sua intercessão, dizendo louvores, de uma maneira muito bonita. E desde o século XIII, que muitos papas, muitas ordens religiosas, elas agregam para honrar, para pedir proteção a Nossa Senhora. Por isso que existem muitos tipos de ladainha. Existe a ladainha de Nossa Senhora das Dores, a ladainha de Nossa Senhora Aparecida. Até em algumas comunidades também colocam-se os baluartes nas ladainhas, para ter uma íntima relação com Nossa Senhora. E aí a gente percebe que os papas também colocam essas ladainhas até como formas de indulgência, né? Para a gente reparar os nossos pecados. E especificamente essa ladainha lauretana, a gente vai entender a sua composição. Ela começa com a invocação da Santíssima Trindade: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. E aí começa. Primeira figura de Deus, da Santíssima Trindade. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Essa Santíssima Trindade, que é um só Deus, ela se relaciona muito intimamente com Nossa Senhora. Não existe nenhum outro santo, nenhuma outra pessoa que se relacione com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
como Nossa Senhora se relaciona. Porque ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Então, pode procurar em toda a sua devoção, em todos os santos que você tem, que todos os santos eles vão ter uma devoção a Nossa Senhora. E já que os nossos santos, as nossas figuras de respeito, têm uma devoção particular a Nossa Senhora, imagine a gente, o quanto não deve ter. E vamos dizer, entre muitas aspas, que o primeiro devoto de Nossa Senhora foi o seu próprio filho Jesus. Né? E aí continua na ladainha de Nossa Senhora, falando sobre duas formas diferentes. Primeiro, começa com Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Percebam, existe aqui a maternidade divina de Nossa Senhora e aqui a virgindade perpétua dela. Dois dogmas marianos já proclamados, que a gente vai entender durante a ladainha de Nossa Senhora, que vai se dividir também. Vão ter momentos em que vai se falar sobre essa maternidade divina e vai ter momentos que vai falar sobre essa virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vamos entender um pouco. Começa com Mãe de Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Sempre Virgem, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Digna de Amor, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Percebam que todas estas invocações que a gente acabou de rezar, elas fazem parte de uma maternidade de Nossa Senhora. Isso em várias situações, sendo ela casta, sendo ela virgem, sendo ela imaculada, digna de amor, admirável, bom conselho do Criador, do Salvador. Todas essas formas da gente proclamar Nossa Senhora como a nossa mãe, elas partem do primeiro dogma proclamado da igreja, aquele que é mais importante, deriva todas as outras venerações que a gente dá a Nossa Senhora. Por isso que a ladainha é colocada primeiro como a mãe de Cristo, a mãe da igreja, a mãe de misericórdia, e assim sucessivamente. E continua falando sobre a composição da ladainha de Nossa Senhora, essa ladainha lauretana, sobre a virgindade de Nossa Senhora. Ela que é Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. E aí a gente percebe que na história da igreja a gente olha para Nossa Senhora e vê ela se colocando à disposição dos filhos de Deus conforme a sua cultura, o seu povo, o seu entendimento. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe aparece com a pele mais morena, com os olhos mais puxados, se assemelhando àquele povo, para mostrar que também, além dela ser mãe, ela é virgem, mas não deixa de ter todos os filhos de Deus, já que foi a mando do próprio Jesus que pediu: filho, eis aí a tua mãe. E aí o filho levou Nossa Senhora para casa. Já que o discípulo amado levou Nossa Senhora para casa, não é simplesmente uma casa de quatro paredes, com cozinha, quarto, banheiro, sala, não. Mas é a casa interior, né? Esse coração. E aí, quando na missa se diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é para mostrar também que Deus está na nossa casa interior. E precisa ser consciente essa oração para que quando a gente for perceber nos próximos louvores que a gente vai falar na ladainha, a gente fale e o primeiro ouvido que escute seja o nosso de uma forma consciente, para que seja uma escuta ativa. E nesse primeiro louvor que a gente dá a Nossa Senhora na ladainha lauretana, é o espelho de justiça. Na tradução portuguesa também vai ter esse espelho de perfeição, mas significa a mesma coisa. Por quê? Justiça que entende-se em seu sentido mais amplo, que é o de santidade. Não somente aquilo de dar aquilo que pertence a alguém por direito, não, mas é mais que isso. É a procura do encontro do verdadeiro coração
com o nosso coração, com a chama do amor, com o nosso amor, com o nosso coração. Então, por isso que Nossa Senhora ser esse espelho de santidade, é porque Nossa Senhora é chamada assim a uma perfeição cristã. Nossa Senhora é o nosso primeiro modelo. E já que nós precisamos olhar para ela e ver como uma figura a ser imitada, a gente não pode simplesmente olhar para ela e ver uma figura histórica, que Nossa Senhora foi um instrumento de Deus em uma determinada época. Não. Nossa Senhora é presente e atual nos dias de hoje. E ela precisa ser venerada, ela precisa ser louvada, admirada, para que, a exemplo do próprio Jesus, nós possamos olhar para ela e ver refletida não a nossa imagem, mas ver refletida a imagem do próprio Jesus, já que nós somos chamados a ser outros Cristos, a ser outros cristãos. E assim sendo, toda a perfeição pode ser admirada nela, do mesmo modo como podemos admirar uma luz refletida na água. Quando a gente olha para o espelho e a gente vê refletido uma imagem, significa que ali está a mesma figura do que a gente vê. A mesma figura virtual está ligada à figura real. E a gente precisa admirar em Nossa Senhora esse espelho de justiça para que a gente alcance o nosso objetivo maior, que é essa perfeição cristã. Nossa Senhora é perfeita em tudo. Mesmo criada como mulher, como carne e osso, mas ela foi preservada do pecado. Por isso que ela é chamada de Imaculada Conceição. E outro louvor que a gente dá a Nossa Senhora é justamente essa imagem que tem aqui atrás. Nossa Senhora sentada em um trono. E que trono é esse? É a sede da sabedoria. Quando a gente fala a palavra sede, a gente pode até pensar que é sede, mas não é sede de tomar água, de tomar algum líquido, mas é a sede, aquele trono da sabedoria. E quem é a verdadeira sabedoria? É o próprio Cristo Jesus. Nosso Senhor é a sabedoria, pois enquanto Deus tudo sabe, tudo conhece. E aí, sendo Nossa Senhora a figura que recebeu no seu ventre a encarnação do Verbo, aquele que gerou, aquela que gerou no seu ventre o Filho de Deus, a eterna sabedoria, a gente precisa olhar para ela e ver como é esse trono que recebeu a própria sabedoria, que recebeu o próprio Jesus. E ora, Nossa Senhora, durante 9 meses, se encerrou dentro de si seu divino Filho. Ela foi, portanto, essa sede, verdadeiramente, atualmente, ela é essa sede da sabedoria. E aí continua sendo, pois é nela que encontramos infalivelmente nosso Senhor. Do mesmo modo que foi deixado para nós o Espírito Santo, nós precisamos receber essa paz que Jesus Cristo deixou para nós e olharmos para Nossa Senhora e ver que ela é esse trono que recebe de Deus a graça e a sabedoria e que dispensa para nós essa sabedoria, para que a nossa inteligência humana, mesmo que diminuta, mesmo que pequena, se aproxime da verdadeira sabedoria, que é o próprio Filho Jesus. Outro louvor que a gente encontra na ladainha lauretana é essa causa de nossa alegria. Na tradução portuguesa, essa fonte de nossa alegria. E a gente percebe nessa imagem aqui ao fundo duas figuras muito importantes. Quem são? Aqui, Isabel, a prima de Nossa Senhora. E o que é que Nossa Senhora fez quando foi na casa de sua prima? Ela levou a graça de Deus. Diz na Sagrada Escritura que ela foi apressadamente. Não foi assim, eu vou aqui cansada porque eu já estou grávida. Não, pelo contrário. Lá ela ficou 3 meses. E aí, o menino que estava também no ventre de sua prima Isabel, João Batista, ele estremeceu de alegria. Por isso que é a maior alegria que um homem pode ter, é de salvar-se e estar com Deus por toda a eternidade. É de levar essa salvação para todo mundo. Porque é muito mais fácil a gente se salvar por si só. Mas Deus não quer uma salvação somente particular. Porque senão ele teria criado um mundo para cada pessoa. Mas por que Deus colocou eu, você, a sua família, a sua comunidade, as pessoas com quem você trabalha, junto, próximo de nós? Tem um objetivo. É para que essas pessoas também sejam salvas e procurem a sua salvação. Eu não posso me salvar pelas outras pessoas, mas eu posso ser um sirineu.
a ajudá-lo a carregar a sua cruz diariamente para encontrar essa eternidade de Deus. E aí, foi o sacrifício do Calvário que nos reconciliou com o Criador e nos proporcionou a verdadeira e eterna felicidade. Não é simplesmente uma felicidade terrena de risos, abraços com bebidas e coisas vãs. Não, pelo contrário. É a verdadeira sabedoria que a gente encontra em Deus. É quando a gente vai a uma missa, mesmo que triste, abatido, mas quando sai da missa, sai renovado. Porque ali a gente encontra a verdadeira sabedoria, a nossa alegria. E por que que Nossa Senhora é colocada como a causa da nossa alegria? Porque foi por meio de Nossa Senhora que o Redentor da humanidade veio à Terra e Maria Santíssima é, pois, a causa de nossa alegria. Foi por meio de Nossa Senhora que chegou para nós a nossa maior alegria, que é Jesus Cristo. Então, por isso que ela é a fonte, é essa causa que trouxe a consequência do seu próprio Filho Jesus. E dessa forma, a gente olha para Nossa Senhora e vê também ela como um vaso. Aqui a gente percebe na imagem as pessoas com vaso, esse outro dispensando a água que é derramada nesse vaso, e ela é considerada como um vaso espiritual. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente lembra muito de Deus e esquece muito do homem. Mas é uma íntima relação que a gente precisa ter na espiritualidade. Fazer com que a nossa humanidade se encontre com o próprio Deus. E não tem mais valor do que a verdadeira fé. A nossa comunicação que temos com Deus é a partir da oração, que é alimentada, que é o alimento da fé. A oração é o alimento da fé que a gente precisa sempre alimentar, porque se a nossa fé é pequena, a gente não consegue ver muito a Deus. A gente acha que Deus é um Deus distante, é um Deus longe, é um Deus que só cuida dos outros e nunca de mim. Mas Nossa Senhora, enquanto esse vaso, ela dispensa para nós a sua fé. Na paixão e morte de nosso Senhor, quando até os apóstolos duvidaram e fugiram, foi Nossa Senhora quem recolheu e guardou, como no vaso sagrado, o tesouro da fé inabalável. Nossa Senhora foi aquela firme e forte, que mesmo quando os apóstolos ficaram desesperados, nossa, morreu meu Senhor, e agora o que é que vai acontecer? Mas Nossa Senhora foi aquela que, muito sabiamente, colocou à disposição de ser essa guarda, de ser esse local muito protegido para segurar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que, vamos dizer, reuniu todos os apóstolos ali naquele Pentecostes e aconteceu a vinda do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora sendo esse vaso, ela que recebe de Deus a graça e dispensa para nós, como essa medianeira de todas as graças. E aí, outro louvor que a gente dá a Nossa Senhora é como também um vaso, sendo que agora é honorífico. Quando a gente fala de honorífico, significa uma honra. Então, esse vaso honorífico significa que é um vaso de honrarias. Nossa Senhora guardou cuidadosamente em sua alma todas as graças recebidas e manteve a honra do gênero humano. Não somente o vaso espiritual, mas um vaso honorífico. E esse vaso honorífico é porque nós, enquanto seres humanos, nós ficamos decaídos da vontade de Deus, desculpa não, ficamos decaídos do amor de Deus. Nós desfiguramos a imagem e semelhança de Deus em nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha dito a eles, ó, vocês podem comer do fruto de qualquer árvore desse jardim, mas não da árvore, mas não do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. E foi aí que Satanás entrou com o pecado da humanidade, fazendo com que Adão e Eva pensassem que podiam ser como Deus, porque esse era o desejo do próprio Satanás, ser mais que Deus. Mas nunca se consegue. Porque pela humildade de Nossa Senhora, que se colocou à disposição, foi que Deus olhou para ela e quis que ela fosse a mãe do Filho de Deus. Pela humildade dela, de ter se colocado como serva, como escrava do Senhor, para que fosse feita a sua vontade. E se não tivesse existido Nossa Senhora, ficaria voltando na criação que representasse a perfeição da criatura, fiel até o extremo heroísmo, que é a própria Virgem Maria. É o principal modelo, é a forma de Deus que a gente precisa entrar nela para nos parecermos, para resgatarmos essa humanidade ferida, desfigurada, que tanto
atrai o coração de Jesus. E outra forma da gente louvar Nossa Senhora na ladainha lauretana é sendo esse vaso insigne de devoção. Ora, devoto quer dizer dedicado a Deus. Então, quando a gente é devoto de Nossa Senhora, a gente tem uma dedicação a Deus a partir da sua intercessão. É por meio de Nossa Senhora, sendo esse vaso insigne de devoção, que a gente consegue, vamos colocar, uma ação em uma dedicação a Deus. Com muita candura, com muita ternura, com muito esmero, colocar-nos à disposição para que a nossa vida seja uma perfeita devoção a Deus. O livro de São Luís de Montfort, no tratado, já tem o próprio nome no seu título, Tratado da Verdadeira Devoção. Porque é uma devoção muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. E a criatura que mais se dedicou e viveu em função de Deus foi Nossa Senhora, tendo realizado de forma tal que melhor é impossível. Deus ele não poderia ter escolhido mulher melhor. Foi dentre todas as mulheres de todos os tempos, de todos os lugares, que escolheu para ser sua mãe. Por isso que a gente reza. E foi palavras do próprio Deus, já que o anjo fala por Deus. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito é o fruto do vosso ventre. Entre todas as mulheres, foi ela que Jesus escolheu, que Deus escolheu. E por isso que ela é esse vaso assim de devoção, para que a gente receba de Deus a graça, sendo esse vaso espiritual, seja guardada ali a graça de Deus como um vaso honorífico, e seja esse vaso assim de devoção, para que a gente seja devoto, para que a gente coloque em ação a graça que a gente recebe de Deus. E aí na composição de Nossa Senhora também traz ela como rosa mística. A gente percebe na imagem 3 rosas. Uma rosa amarela, uma rosa vermelha, uma rosa branca. Uma rosa amarela significando a divindade de Deus, uma rosa vermelha significando o martírio de Deus. E aqui a pureza, né? A grandiosidade de Deus. Nossa Senhora sendo essa rosa mística é para simbolizar que Nossa Senhora é a rainha de todas as flores. De todas as criaturas já criadas por Deus, Nossa Senhora é aquela principal. Por isso que ela é uma flor, uma rosa. É aquela que possui de forma mais definida e esplêndida tudo quanto caracteriza uma flor. Se a flor ela precisa ter pétalas, precisa ter folhas, precisa ter espinhos, tudo ela vai ter. E por isso que ela é sinal e tem uma coroa de rosas em seu coração. No coração de Jesus é uma coroa de espinhos, mas no coração de Nossa Senhora é uma coroa de rosas. Igualmente, Nossa Senhora, no campo da vida espiritual ou mística, possui de forma mais primorosa tudo aquilo que representa a perfeição. Se a gente quer um modelo perfeito para nos parecermos mais com Cristo Jesus, a gente precisa vir daquela que foi o ventre, daquela que é a rosa que traz e perfuma toda a nossa vida, para que sejamos também belos aos olhos de Deus. E continuando na ladainha de Nossa Senhora, a gente vê ela como essa torre de Davi. Mas vocês lembram da historinha de Davi, na Sagrada Escritura? Ele construiu uma fortaleza. A gente lê na Sagrada Escritura que o rei Davi tomou a fortaleza de Jerusalém dos Jebuseus e edificou a cidade em torno dela. Então ele construiu uma edificação ao redor para que fosse protegida e tivesse ali uma torre de proteção, para que a gente visse de cima tudo aquilo que acontecesse em volta da cidade, para proteger. E a Igreja Católica é essa Nova Jerusalém. Sendo a Igreja essa Nova Jerusalém, e tendo uma torre, nós temos Nossa Senhora como essa mulher que protege, que é a principal defensora da nossa Igreja, que não vai deixar nenhum inimigo invadir ou destruir. Pois ela foi quem pisou a cabeça da serpente. Foi ela quem viu e percebeu que nada e nem ninguém poderia abalar as estruturas da igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Porque vai ser pela igreja que Cristo veio nos salvar e também vai ser por meio dela que nós iremos até a nossa salvação. Sendo essa torre de Davi, que nesta vocação honramos Nossa Senhora reconhecendo que nunca houve nem haverá
quem melhor protege os fiéis em honra de Deus do que é? Nossa Senhora é essa figura principal e central na história para que não percamos de vista que não estamos sozinhos, mas que temos uma mulher que olha para nós e nos defende. E a gente também vê ela como uma segunda torre, sendo que agora de marfim. Vocês já viram o marfim? O marfim é um material muito interessante porque ele tem características muito próprias, muito raras na natureza. Ele é ao mesmo tempo muito forte e muito claro. Ele traz uma fortaleza e ao mesmo tempo traz uma limpidez, traz uma forma límpida de ser mostrado ao mundo. E assim, Nossa Senhora sendo essa torre de marfim, é igualmente ela que é muito forte espiritualmente e a maior inimiga de Deus e de uma pureza altíssima. Quando a gente vê essa torre, ela, mesmo que traga muita robustez, mesmo que traga muita força e vitalidade, mas ela não deixa de trazer aquilo que é claro, que é puro, que é alvo, que traz a presença de Deus. Porque a gente imagina que Nossa Senhora é uma mulher muito doce, muito amável, muito meiga, mas a gente esquece que ela é essa torre de marfim, que ela é forte, que ela é justa, que ela é firme e fiel. Então que a gente olhe para ela e veja uma presença não somente adocicada, mas uma presença firme e forte como esse marfim. E aí, continuando lá da ladainha de Nossa Senhora, ela contraria a ideia falsa de que as coisas de Deus devam ser sempre muito doces, suaves e fracas, ou que a verdadeira força tenha os impuros. Pelo contrário, eu não preciso ser impuro para eu ser forte. Eu não preciso buscar as coisas do mundo para conseguir uma força. Não, mas é na academia de Deus que nós vamos fortalecendo a nossa alma. A gente não vai para a academia, faz exercícios físicos, caminha, faz agachamento, enfim, faz tudo para que o nosso corpo esteja saudável. E a nossa alma? Será que ela também está saudável ou não? E aí a gente é uma coisa que a gente precisa pensar. Como é que nós estamos exercitando a nossa alma para que ela fique uma alma musculosa? Será que estamos rezando? Será que estamos honrando a Nossa Senhora? Estamos fazendo práticas devocionais, obras de caridade? E aí a gente precisa pensar. A gente agora vê a figura de Nossa Senhora sendo uma casa de ouro. Uma casa de ouro, Flávio. Por que uma casa de ouro? Eu não sei se vocês já viram uma historinha de São Francisco de Assis, que quando existia uma capela que ele estava responsável, as pessoas colocaram um cálice de barro para celebrar a missa. E São Francisco ele não gostou. Ele queria que fosse um cálice de ouro. Ai, Flávio, mas não precisa. Deus é humilde, Deus se faz pobre entre os pequenos. Mas Deus é Deus e Deus não muda. E sendo essa casa de ouro, é porque o ouro é o mais nobre de todos os metais. Por isso, sempre que desejamos dar alguma coisa que seja insuperável, oferecemos ouro. Deus é o nosso ser insuperável. Deus é o nosso ser onipotente. E por isso que São Francisco queria que aquele cálice que segurava o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo fosse de ouro também. E aí a gente percebe a mudança de mentalidade, a mudança de interpretação das coisas de Deus. Por isso que a gente sempre quer dar o melhor para Ele. Ai, Flávio, mas eu não consigo. Mas você tenta, você se esmera, você corre atrás para que seja feito da melhor forma para Deus. E não uma coisa labrogeira, como dizia minha avó, mas que seja do coração e um coração esforçado. E se tivéssemos que receber o próprio Deus, procuraríamos fazê-lo numa casa que não fosse superável, neste sentido, uma casa de ouro. Então, na mesma historinha lá de São Francisco, que a gente percebeu que ele quis dar o melhor para Deus, quis colocar em um cálice realmente de ouro para receber o sangue de nosso Senhor, é nesse sentido que Nossa Senhora também é uma casa de ouro. Porque ela, sendo Imaculada Conceição, Deus escolheu-a de uma forma muito particular porque quis preservá-la do pecado,
quis que a única diferença entre Jesus e os homens fosse que ele não tivesse pecado. Ele sendo o próprio Deus, 100% Deus e 100% homem, foi Nossa Senhora escolhida para ser essa casa de ouro e receber o próprio Jesus. E a Virgem Santíssima é essa casa de ouro que acolheu Nosso Senhor quando veio ao mundo. Ela é essa casa que acolhe esse filho no seu ventre. Assim como diz na música de Heber Campos, no ventre de Maria quero ser moldado. Foi aí que o Santo dos Santos foi gerado. Se a Terra Santa é onde Deus pisou, imagine o ventre daquela que o gerou. Então a gente percebe que Nossa Senhora é verdadeiramente essa casa de ouro. E também, fazendo correlação a essa casa de ouro, Nossa Senhora é chamada de Arca da Aliança, porque assim como lá no Antigo Testamento, na Arca da Aliança ficavam guardadas as tábuas da lei dadas por Deus, a Moisés e um punhado do maná recebido milagrosamente no deserto, Nossa Senhora também significa que agora, no Novo Testamento, ela vem receber essas promessas e essa proteção de Deus. Porque mesmo que lá no Antigo Testamento o povo antigo não tivesse conhecimento ainda de Jesus, Jesus ainda não tivesse vindo à humanidade, eles tinham a presença de Deus nas tábuas da lei. Por isso que eles guardavam uma arca. Por isso que guardavam um pouco do maná que receberam no deserto para alimentar aquele povo em direção à terra prometida. Então aí a gente percebe que Nossa Senhora traz e guarda essa arca da aliança, sendo no Novo Testamento essa arca que protege o povo de Deus, eleito da Igreja Católica, e lembra as infinitas misericórdias de Deus. Essa promessa de que um menino nasceria de uma virgem, assim como dizia o profeta Isaías, e sob a proteção de Deus, para dizer que Nossa Senhora também é essa mulher que protege esse tabernáculo vivo da divindade. E aqui nessa imagem a gente vê muito belamente, né? A Arca da Aliança e Nossa Senhora guardando, né? Esta mulher que é o tabernáculo que guarda a Eucaristia, que nos mostra a Eucaristia, que nos proporciona, nos aproxima de Deus. E aí, outro louvor que a gente dá a Nossa Senhora na composição da ladainha lauretana é que ela é a porta do céu. E Nossa Senhora sendo a porta do céu, ela está muito acima de São Pedro, que muita gente coloca ele na imagem, né, com as chaves. Não significa que ele não seja também uma pessoa importante para a entrada no céu, até porque foi o próprio Jesus que disse a ele: olha, Pedro, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que você ligar no céu vai ser ligado na terra. E o que desligados na terra vai ser desligado no céu também. Percebe a profundidade com que Deus fala com a humanidade? Ele quer sempre se aproximar de nós. E às vezes a gente se afasta muito dele através do pecado. E por que Nossa Senhora é essa porta do céu? Nossa Senhora é invocada desse modo, pois foi por meio dela que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por ela que nos vêm todas as graças, as quais têm como finalidade nos levar ao céu, nossa morada eterna. Então, já que Jesus veio ao mundo por meio dela, nós também devemos ir até Jesus por meio dela. Se foi vontade de Deus que por meio de uma mulher viesse a salvação do mundo, que nós também fôssemos a ela, para que aí encontremos a Deus. E por isso essa imagem de uma escada e Nossa Senhora sendo essa mulher que nos coloca nessa escada, né, para a gente ir ao céu. Não é ela que vai carregar você assim nos braços e pronto, tá aqui, Jesus. Mas ela é corredentora. Já que Jesus é o nosso redentor, Nossa Senhora sendo essa corredentora é justamente essa mulher que liga-nos até a figura do nosso mediador, que é Jesus. A Sagrada Escritura tem dizendo que não há outro mediador entre os homens e Deus, a não ser Jesus. Mas existe uma medianeira junto ao mediador. Está muito próximo daquele que é o mediador, que é o próprio Jesus. E aí, ela favorece a nossa entrada no céu, como a porta favorece a entrada do local. E o céu a gente imagina que é realmente um local físico, mas é um espiritual. É um estado da alma. Que a gente precisa olhar e perceber que nem tudo na vida é material.
Nós vivemos uma época que existem muitas coisas materialistas, muitos pensamentos, ideologias, sempre trazendo para um objeto físico. E a gente vai perdendo, esquecendo da espiritualidade de Deus. E que a gente retome, que a gente não perca essa vista que temos de ter ao céu, esse horizonte eterno, para que a nossa alma se encontre na felicidade eterna. E aí, outro louvor que a gente dá à Nossa Senhora é sendo essa mulher que é a estrela da manhã. Já pararam para pensar que Nossa Senhora, sendo essa estrela da manhã, ela precede o sol da justiça? Olha só o que diz. Pouco antes de nascer do sol, quando a escuridão é maior e vai começar a clarear, aparece no horizonte uma estrela de maior luminosidade, que é esta mulher, que guia-nos na escuridão, que mesmo nas trevas dos nossos pecados, mesmo na nossa indiferença para com Deus, ela está ali, brilhando, como uma estrela lá no alto, que na sua noite escura, na sua tribulação, ela vai estar resplandecente, para nos trazer o sol, a luz. Que a nossa luz seja iluminada e seja como Nossa Senhora, essa lua, que recebe de Deus esse calor, essa luz e nos traz na aurora, no sol, na manhã, essa luminosidade. E assim foi Nossa Senhora, pois seu nascimento significava que logo nasceria o sol da justiça, Nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ana não podia ter filhos, Santana, ela era estéril, então foi um milagre de Deus também, Nossa Senhora ter vindo ao mundo. E ela precedeu, a partir do seu nascimento, para que logo depois Nosso Senhor nascesse, dessa jovem, desta Virgem amável. E quando a fé se perdia até entre o povo eleito, ela continuava a acreditar e esperar. Ela é o modelo da perseverança. Ela que faz com que na provação o anúncio da luz que virá. É nos momentos mais difíceis que a gente sempre procura Deus, né? Mas mesmo que nos momentos felizes e alegres, a gente esqueça um pouco mais de Deus e a gente comece a lembrar mais, para que nunca percamos de vista a sua luz. E ela sempre vai ser esse modelo de perseverança. Sempre vai estar lá presente, nos guiando, nos orientando e sendo para nós uma guia, esse farol a nos iluminar. E Nossa Senhora também é esta mulher que nos defende, sendo a saúde dos enfermos, sendo esse refúgio dos pecadores, sendo esse socorro dos migrantes, essa consoladora dos aflitos e esse auxílio dos cristãos. Como eu falei lá atrás, que Nossa Senhora nos defende, que é essa torre de marfim, ela também segura essa espada, a imagem de Nossa Senhora da Defesa, de todos os males, de tudo aquilo que quer nos puxar para baixo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Satanás vai nos tentar. Mas não é por isso que a gente vai desistir, pelo contrário. É por isso que a gente vai lutar, porque a gente tem à frente uma rainha que nos defende e esmaga a cabeça da serpente. E aí a gente olha para ela também e vê como uma mulher que é rainha. Não somente a nossa mãezinha, mas precisamos amadurecer o nosso entendimento. Precisamos nos aprofundar para olhar para ela e ver que nós somos servos, nós somos escravos de uma rainha. E não somente rainha nossa, mas rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores da fé, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário e rainha da paz. Toda essa realeza de Deus se manifesta em Nossa Senhora, porque tudo isso aqui é submisso a Deus e, consequentemente, submisso também a Nossa Senhora. Mas a gente precisa se portar como tal. A gente precisa colocar Nossa Senhora como a nossa rainha e nós precisamos coroá-la verdadeiramente na nossa vida. Ela que leva esse cetro na mão, esse sinal de realeza, já que foi dada pelo próprio Rei do Universo, que é Jesus Cristo.
E aí a gente olha para ela também e vê que Nossa Senhora, ela nos ajuda nessa caminhada. E aí no final da ladainha, a gente reza: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. E a gente finaliza: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim como a gente diz na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que a gente reconhece aqui a nossa humildade, de que sozinhos nós não somos nada, sozinhos a gente não consegue fazer nada direito, mas com a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a Imaculada Conceição, a gente se coloca à disposição na sua maternidade divina para que a gente seja digno das promessas de Cristo, para que a gente cumpra a vontade de Deus na nossa vida. E aí a gente finaliza com a frase de Santo Agostinho, que diz assim: tudo o que dissermos em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de ser Mãe de Deus. Todo louvor, toda a glória que Nossa Senhora tem é por graça de Deus. Foi por ela ter sido Mãe de Deus que ela se tornou Virgem das Virgens, que ela foi assunta ao céu, que ela é essa Imaculada Conceição, que ela é a nossa corredentora, que ela é medianeira de todas as graças e todos os títulos que a gente dá a ela na humanidade. Tudo que a gente disser a Nossa Senhora sempre vai ser pouco em relação ao que ela merece. E ainda mais Jesus. Sempre todo louvor, sempre toda honra, todo amor que a gente faz a Ele ainda é pouco. Por isso que a gente nunca para de amar a Deus e amar Nossa Senhora. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Este foi o nossa aula sobre a Mariologia Devocional, especificamente falando sobre a ladainha de Nossa Senhora. Espero que a partir de agora vocês rezem de forma mais consciente, de forma mais inteligente, de forma mais eficaz. Então fiquem com Deus e cheirinhos!